Paradigmas, eles são tão impregnados na gente, né? Vou falar de mim. Já tiveram oportunidades em que eu ouvia sem sentir. Ouvia que você falou que a gente não tem passado, não tem futuro, onde é que eu tô? E isso gerava um grande sofrimento em mim. Sim. Tinha dia que eu chegava em casa de alguns lugares que eu ia, eu começava a chorar, eu falei, e agora? O que eu tenho? Porque toda a estrutura que a gente construiu, principalmente religiosa, não que seja negativa a religião, tanto que eu continuo frequentando, mas com outro olhar. Isso aí. E aí, mas tinha dia que eu chegava em casa e falava, e aí, o que eu tenho? O que eu sou? Tudo que eu aprendi. Desconstruir é muito dolorido, né? Mas na medida em que a gente vai sentindo e experienciando de verdade, aí não existe mais dor. Mas o processo nem sempre é tão, pelo menos pra mim, nem sempre foi tão leve, tão fácil. Tiveram muitos choros e agora, e meu Deus, cadê você? Jesus, Nossa Senhora, vocês existem, não existem? E aí experienciar já traz uma calma. Você tem alguma pergunta específica para seguir aqui o raciocínio? Não? É engraçado que eu tinha pensado no sofrimento. Uma pergunta assim. O sofrimento, ele é uma fase que você passa por ela. Eu sei que você não alcança, o objetivo não é alcançar, mas o sofrimento seria uma etapa dessa história, ou ele está intermeado, ou ele é permanente, é uma coisa que está presente Tá. Veja assim, para ficar mais claro, talvez eu deveria perguntar o que tu está chamando de sofrimento. O que você está chamando de sofrimento são os desafios da vida diária? Não é essa sensação que ela falou. De perda, né? De perda. Não é só perda, é um sofrimento inerente. A quê? A sensação de você não ter mais nada e você colocar aquilo ali é... Na verdade não tem muita explicação. Agora você fala da maçã. É como se tu estivesse dizendo assim, enquanto eu não sei exatamente o que eu sou, tenho o desejo de ser. E esse desejo de ser e ainda não ser gera sofrimento. É nesse nível que tu está falando ou tu está falando do sofrimento prático do dia? Não, esse aqui ligado com isso que ela falou. Esse nível que você falou. Tá. Veja assim, primeiro que quando começa a existir o ímpeto da consciência, o impulso da consciência de conhecer a si mesma, e não é nem conhecer, é se mostrar a si mesmo. E quando esse ímpeto começa a existir, ele vai começar a se revelar de maneira prática nos organismos como um tipo de busca, de ir atrás de algo mais grandioso que até então a vida prática nunca me deu. Porque tem um chamado intuitivo como um impulso de vida para encontrar algo diferente, que não aquilo que a vida material e social podia me dar e nunca me deu. Enquanto esse impulso não surge, existe o completo acreditar que a única coisa que há é a vida social prática do indivíduo, do pai, do filho, do profissional. Então, nesse mundo prático, o sofrimento que existe ali é inerente à identificação com os afazeres e com o dia a dia. Onde tem desafio, onde tem rolo, onde tem preocupação, tem estresse, tem problema, tem desafios. Esse é um tipo de vida onde, se fôssemos falar assim, a consciência, o eu real,
ainda por um impulso e um desígnio dele mesmo, não fez assim o direcionamento para se encontrar a si. Quando o impulso começa a acontecer, começa aquilo que se chama no mundo fenomênico da busca espiritual, para encontrar algo mais grandioso. Quando começa isso, os caminhos serão infinitos, desde leituras de todos os tipos, tradições de todos os tipos, religiões de todas as formas, talvez gurus, mestres, professores, que vão apontar para algo não convencional e que aquele impulso que começou a acontecer na vida prática, ele começa a dizer assim, nossa, mas realmente tem algo maior aqui que eu estou sentindo. Esse impulso de quem que é? Da natureza, da consciência. Se permitindo pouco a pouco, né, se ver. Aí nesse caminho existem muitas orientações e dicas de todos os tipos, de todas as formas. Né? Existe um caminho muito devocional que precisa ter devoção a algo, a alguém, a uma figura, a um mestre, né? E se cria por falta, por uma sensação de que eu não tenho, que certas figuras têm, nossa, eu quero ser como ele, então eu preciso segui-lo. Aí o distanciamento começa a acontecer como um propósito diferente. Antes o distanciamento era material, agora o distanciamento é espiritual e começa na projeção por atingir estados. Pouco a pouco, talvez, o que começa a acontecer é que em algum momento vai ficar nítido que não precisa olhar para fora mais. Que não é uma questão de atingir estado, é uma questão de ver aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou não é uma questão de transformar a personalidade. Não é uma questão de fazer melhorias no humano. Não é uma questão de empoderar o corpo para ele se tornar um mágico e ter fenômenos de levitação e seja lá o que for. Não, o conhecer aquilo que eu sou é apenas um conhecer. Não é se tornar um ser biológico poderoso. Se isso acontece em alguns casos, ok, isso é mais um fenômeno da vida. Mas o conhecer a verdade que liberta, conheça a verdade libertará, em algum momento vai encontrar orientadores, seja livros, o que for, que são um pouco mais puros e menos cheios de dogmas e crenças sendo transferidas, do tipo, isso tem que fazer, precisa fazer assim, aqui tem um ritual para você ser seguido, para você atingir isso você precisa fazer durante tantos anos. Ou seja, o ser que está acreditando, o humano, que está acreditando no nível mental que está faltando muita coisa, que ele não é puro, ele começa a seguir práticas que causam muito sofrimento e distanciamento, que talvez é a palavra que você usou, entre o que eu sinto que eu acho que eu sou e aquilo que eu deveria ser como um ideal. Então, em algum momento, talvez a própria consciência vai trazer o impulso de se tornar extremamente simples nessa visão. E até dizer simples não é o caso, mas é simples no sentido de que não precisa tudo isso. E é muito individual, respeitando todo mundo que segue tradições diferentes. Mas o impulso de dizer assim, ei, vamos olhar para um espaço que não é um espaço, mas que é aquilo que está aí agora, que está sempre consciente, sempre presente, e esse é o verdadeiro sujeito. E aí a gente sai da teoria e a gente vai para self-inquiring, para auto-investigação daquilo que eu sou. E aí começa a pergunta, o que é você? Quem tu pensa que é? O que é isso que tu pensa que é? E se começa a botar em xeque aquilo que eu achava que eu era. E quando começa o experienciar direto da verdade, daquilo que está consciente, que não é Alexandre, que não é Bárbara, se começa a perceber que o consciente é consciente por si só e não tem prisão, e não é individual, não está restrito em algum lugar, quando se começa a ir para essa experiência de perceber conscientemente aquilo que eu sou em verdade, que não tinha a ver com aquilo que a mente dizia que era, começa a se ter o experienciar dessa unicidade do agora, do eu sou,
E isso começa a ter a convicção clara de que aquilo que eu achava que eu era, o passado e a expectativa em relação ao futuro, não era aquilo que eu era. Mas como tem uma carga muito grande de crenças, de posse, de pertencimento, de querer atingir alguma coisa, a mente sofre porque ela não quer perder aquilo tudo que ela construiu e conquistou durante anos e anos e anos e anos. Pô, eu conquistei um histórico, eu tenho uma personalidade, eu sou um ser que evoluiu, eu cheguei até aqui, eu estou bem. E nesse apontamento se diz, você não é nada disso. Nada disso. E nada disso importa. Era só a dormência proporcionada pela própria consciência. O engano, o equívoco, a hipnose de achar que eu era algo material e um histórico de comportamento. Quando começa a reconhecer que aquilo que eu sou não é nada disso e está sempre presente, sempre disponível, e a verdadeira maestria é isso que está agora, aqui, sempre consciente, vai vir ainda pensamentos antigos de posse que estão completamente ainda apegados ao projeto do passado de construir uma vida tal, de atingir certos resultados que já foram atingidos. Muitos não. E esse apego que agora, puxa, eu tenho a minha vida, nossa, minha vida é tão boa. Aí tem mais um espaço, tem algo começando a ser reconhecido inconscientemente que nada disso é o eu e nada disso é o que eu sou. Então, esse apego que talvez tu esteja chamando de sofrimento, entre o começar a reconhecer que aquilo que eu sou, que eu acumulei, que eu adquiri, que eu me tornei, não é nada disso e que nada disso precisa ser, como chama, levado a sério. Começa a ter ainda uma crença lá, diz assim, mas como que eu vou perder isso? Meu Deus do céu! Eu achava que eu era, eu tinha certeza que eu era, agora eu estou começando a me dar conta que eu não sou. Tudo isso ainda no nível da mente. Aí quando começa essa balança, ela começa a ficar um pouquinho mais para o outro lado e o permear da presença, da consciência, da verdade começa a acontecer, é isso que vai trazer uma confiança tão forte naquilo que eu sou, que vai eliminar aos pouquinhos esse sofrimento do apego à personalidade, aquilo tudo que eu construí. Então é uma balança. Ó, antes estava só aqui, uma certeza absoluta. A consciência começou a se permitir ver a si. E ela vem fazendo isso de forma gradual. E quando começa a passar o ponto do que eu achava que eu era, do que eu começo a enxergar que eu realmente sou, aqui começa a ter uma confiança natural em algo que é indizível. E essa confiança natural vai quebrar o apego natural, que era da mente, daquilo tudo que estava preso, que talvez é isso que tu esteja chamando de sofrimento, que é o distanciamento entre aquilo que eu achava que eu era e aquilo que eu sou de verdade. E que tudo que eu construí agora não tem mais valor intrínseco, não tem mais valor por si só. Claro que não vai terminar, a vida prática vai continuar do mesmo jeito. Nada vai mudar nesse aspecto, no sentido, vou deixar agora tudo de lado, vou virar vou para um mosteiro e vou largar meus filhos. Não, não é isso. O reconhecer da verdade, pelo contrário, vai manter tudo isso. Só que num funcionamento talvez diferente. Porque a visão vai ser diferente. Agora eu descobri a verdade daquilo que eu sou. E o medo, a insegurança, né, o senso de falta, de separação, de desamor que antes existia só no nível da mente, começa a ser visto como uma nuvem negra. E aquilo que eu sou em verdade, que não tem nada a ver com isso, fica nítido que agora é pleno e completo. Então, é como se fosse, a tua pergunta está dizendo assim, ok, está acontecendo isso, que bom! Essa talvez seja a transição que está acontecendo aí, né? Essa experiência natural, espontaneamente, sem ninguém controlar. É o fenômeno das ondas do mar acontecendo.